Se você já está acompanhando o meu canal há algum tempo, provavelmente você deve ter visto que eu fiz um vídeo com os sintomas da depressão maior. E no vídeo que eu falei sobre especificadores de uma depressão, que são os com sintomas ansiosos, características melancólicas e características psicóticas, eu deixo bem claro que quando a gente tem um quadro de depressão, a gente tem que tentar entender se ela é uma depressão pura ou se ela tem algum especificador, se ela tem algumas características que levam ela a se enquadrar em um determinado tipo de depressão. Por quê? Isso vai influenciar na forma como a gente trata. E hoje a gente vai falar sobre a depressão com características mistas, que ocorre num quadro de depressão maior, que pode ocorrer dentro de um quadro também de bipolaridade, né? Porque se você não sabe, eu ainda vou fazer um vídeo sobre bipolaridade. Mas um quadro de bipolaridade é um quadro que você tem um quadro de depressão e tem um quadro de euforia, né? Um quadro de mania, hipomania, mas que pode ser euforia ou irritabilidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas quando a gente tem esse quadro de depressão, uma das depressões que ela pode ter é uma depressão mista. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre os sintomas de uma pessoa que tem um quadro de depressão maior com características mistas. Esses sintomas estão classificados no DSM-5-TR e a gente vai falar quais são eles agora. Esse especificador é aplicado pelo menos em 3 sintomas maníacos e hipomaníacos, que predominam durante a maioria dos dias do episódio depressivo maior, atual ou mais recente, se o transtorno estiver em remissão parcial ou completa. Então, humor elevado, expansivo, você percebe que a pessoa, tá, né, tá mais feliz ou mais irritada, mas você percebe que existe um tom a mais ali. Autoestima inflada ou grandiosidade, você percebe que a pessoa está se sentindo muito bem com ela mesma e às vezes parece até arrogante pela forma como ela se posiciona com as outras pessoas. Ela acaba achando também que ela consegue fazer as coisas. Olha, eu consigo, eu faço, eu sou capaz. Você percebe que essa pessoa tá mais loquaz que o habitual ou com pressão para continuar falando, então é aquela pessoa que ela tá falando mais do que ela costuma falar. Fuga de ideias ou experiência subjetiva que os pensamentos estão acelerados, então essa pessoa, às vezes, ela tá falando alguma coisa e ela, peraí, esqueci, não consegue, é como se a ideia fugisse da cabeça dela, ou os pensamentos dela estão muito rápidos e ela pode começar a ter a fala mais acelerada por isso. O aumento na energia ou na atividade dirigida a objetivos, seja socialmente, no trabalho ou na escola ou sexualmente. Você percebe que essa pessoa ela está mais focada, ela está com mais energia para trabalhar, ela está trabalhando mais, ela está interagindo mais com outras pessoas, ela se torna uma pessoa mais sociável e ela pode ter uma libido um pouco mais alta. Tem um envolvimento aumentado ou excessivo em atividades com elevado potencial para consequências prejudiciais, por exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou investimentos financeiros incessados. É quando a pessoa, muitas vezes, ela pode ter um quadro de compulsão, tá? Ela pode acabar tendo um quadro de compulsão por compras, começar a consumir algum tipo de substância, né? Bebida, drogas. Você percebe que a pessoa também, ela está sexualmente mais ativa, ela percebe essa hipersexualização, redução da necessidade de sono, sente-se descansado apesar de dormir menos que o habitual, deve ser contrastado com insônia. Isso não é insônia, tá? A insônia, como ela ocorre? Eu vou dormir pouco e eu vou no outro dia me sentir cansado. A pessoa que tem um sintoma que pode ser de uma depressão mista ou de um quadro de bipolaridade, ela vai ter um sintoma de sono da seguinte forma: ela vai dormir pouco, mas no outro dia ela vai se sentir descansada. Então, ela vai conseguir trabalhar normalmente. Então, para a gente dizer que essa pessoa ela tem esse especificador, esse subtipo de depressão com características mistas, a gente tem que ter 3 desses sintomas que eu falei. Provavelmente, a gente fala em 3 sintomas para não ser confundido com outro subtipo de depressão. Mas algum desses sintomas deixa bem evidente que o paciente ele está com um quadro de depressão com características mistas. Por exemplo, se você percebe que a pessoa está fazendo um quadro de compulsão, se você percebe que a pessoa ela está dormindo pouco, provavelmente você vai olhar para esse paciente e vai levantar a hipótese que ali existe uma depressão mista.
Mas para isso você precisa perceber que existe ali um conjunto de sintomas. Não dá para você se basear somente um sintoma, porque senão você pode acabar achando que a pessoa tem um quadro de bipolaridade, sendo que ela não, de fato tem um quadro de depressão com características mistas. Uma pessoa que está ansiosa, ela vai ficar inquieta. Uma pessoa que ela está depressiva, ela pode não conseguir se concentrar. E uma pessoa que está triste, ela pode ficar irritada. Quando você olha isso de forma isolada, você não vai pensar numa depressão com características mistas. Mas quando você olha para isso e vê esse conjunto de sintomas, você consegue perceber que é uma depressão maior com características mistas. Aí você percebe que existem sintomas ali de um quadro de bipolaridade, né, que seria um quadro de mania ou hipomania, dentro de um episódio depressivo. A gente sabe que algumas pessoas, elas vão ter um episódio depressivo com características mistas e pode chegar em algum momento da vida ter um transtorno bipolar tipo 1 ou transtorno bipolar tipo 2. Mas existem algumas pessoas que elas nunca vão desenvolver um quadro de bipolaridade, elas vão se manter tendo de forma recorrente episódios depressivos com características mistas. Por que é importante a gente saber qual que é o tipo de depressão? Por causa do tratamento, tá? Qual que é o problema de uma pessoa ter características mistas? Acaba fazendo com que esse episódio depressivo, ele seja muito mais sofrível para a pessoa. Acaba levando essa pessoa a ter muito mais prejuízos na sua vida pessoal, social, no trabalho. Muitas vezes as medicações, elas podem acabar não dando uma resposta tão boa como a gente gostaria. Agora eu vou ler para você um caso fictício de alguém que está com quadro de depressão mista. Bruno sempre foi um arquiteto reconhecido. Quando foi promovido a coordenador da equipe, ele começou a sentir um peso. No início achou que o desânimo, a falta de prazer em desenhar e o cansaço ao acordar eram apenas o preço do novo cargo. Ele passou a se isolar, recusando almoços com a equipe, sentindo-se anestesiado. Imaginando ser estresse, ele decidiu que tiraria alguns dias de folga. Com o tempo, enquanto se sentia extremamente pessimista e sem esperança quanto ao futuro, Bruno notou que seus pensamentos não paravam um segundo. Aí é o momento que você começa a perceber característica mista, tá? Até o momento você percebe um quadro de depressão maior, mas aí começa o primeiro sintoma de uma característica mista. Ele dormia pouco e, mesmo assim, tinha muita energia para fazer suas atividades no outro dia. Segundo sintoma. Ele estava nitidamente deprimido, mas ao mesmo tempo estava irritado, falava mais rápido que o normal, dormia pouco, mas tinha muita energia e foco para trabalhar em seus projetos. Era visível que ficava irritado com qualquer erro bobo da equipe. Quando finalmente as férias chegaram, ele viajou esperando o alívio imediato. Percebendo que aquela angústia acelerada não passava com repouso, sua esposa insistiu para que ele procurasse um psicólogo. Uma depressão com características mistas é uma depressão com sintomas de uma depressão maior, que vai ter algum desses sintomas que podem ser sintomas de um transtorno bipolar. Existem alguns profissionais que eles acham que não precisa esperar os 3 sintomas ocorrerem para você pensar na possibilidade de ser uma depressão com características mistas. Por quê? Quando você percebe que a pessoa ela está com os sintomas mais atípicos, energizados, por exemplo, agitação motora, oscilações de humor intensas, pensamentos acelerados, então você já pode olhar para essa pessoa e pensar na possibilidade que provavelmente é uma depressão maior, com características mistas, mas você tem que observar se vão evoluir para outros sintomas. Saiba de uma coisa, a terapia sozinha não vai dar conta, tá? Quem tem um quadro de depressão com características mistas, como quem tem transtorno bipolar, tem que passar por um psiquiatra e iniciar uma medicação. E é lógico que a terapia ela vai ajudar com a questão da psicoeducação, para a pessoa entender aquilo que está acontecendo com ela, para que ela consiga lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus comportamentos, e tenta também começar a prevenir recaídas.
Geralmente o tratamento é feito com um estabilizador de humor, que pode ser o lamotrigina, o lítio, algum antipsicótico que tem a função de estabilizador. Não se trata um quadro de depressão maior com características mistas com antidepressivo. A gente tem que entender também que essa pessoa ela precisa de uma rede de apoio. Ela precisa de familiares que olhem para ela e que ajudem ela nesse processo para que ela consiga se manter estável. E é preciso também a gente começar a prestar atenção neste ambiente, porque o ambiente ele pode ser um facilitador de um episódio depressivo. Tentar fazer controle do estresse, evitar pessoas que estressam, trabalhos que estressam, porque eles podem contribuir muito para um episódio. Às vezes também é interessante fazer terapia familiar, terapia de casal, para que os parceiros e familiares eles entendam como lidar com aquela pessoa. E outra coisa, entenda, não só quem tem um quadro de depressão maior com características mistas, qualquer pessoa que tem um transtorno, ela precisa de uma rotina. Ela precisa de horário de dormir e acordar, ela precisa de ter horário para se alimentar, evitar ambientes estressores, evitar situações que vão fazer com que ela tenha algum gatilho. Ela tem que cuidar da sua rotina, cuidar da sua vida, tem que ter um estilo de vida, porque é isso que vai fazer com que ela se mantenha mais estável. Lógico que em cada transtorno a gente vai se atentar a uma determinada coisa. Gostou? Curte o vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente continuar proseando sobre esse assunto.